Já parou. Da Paula, né? Vamos lá, Marcos. A gente parou em um ponto na aula passada que foi sobre alcançar as escolas, lembram? Desse tópico aí? Alcançar as escolas, né? Nessa possibilidade aí de que a gente alcance uma geração toda. E acredito de fato, amados, que deve ser dada uma atenção muito grande às crianças e aos jovens. Desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre alertou o seu povo, né, os judeus na ocasião, para essa geração, ou seja, as crianças. O ensino era algo assim essencial, nem fundamental, essencial para a permanência daquela geração, né? Porque uma nação, um povo se sustenta, ele permanece na história e vencendo as outras culturas se tem uma educação forte, né? Se tem aí uma língua forte, se tem... É por isso que o judeu, e a gente vê no Antigo Testamento, uma importância muito grande que eles davam à questão da genealogia, né? Você saber mesmo a sua história, o seu antepassado e tudo mais, desde lá tanto do Êxodo, né? Em Deuteronômio também, tem lá as passagens onde Deus ele ordena que estabeleça cultos memoriais, ou seja, que estabeleçam marcos para que onde as gerações perguntassem, mas por que tem esse marco aqui? Né? O que aconteceu? E aí para que eles pudessem falar, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, nos tirou da terra do Egito, e para que se estabelecessem esses marcos e essas referências, e para que eles não se esquecessem do Deus, né, na história, o que fez com eles, tornando inclusive aquela nação poderosa, a nação forte que era a nação de Israel. É interessante que Israel é o contrário de todas as outras nações. Em que sentido? Em outros mais, mas o que eu quero destacar é o seguinte: todo povo ele tem uma terra, né? A partir dessa terra aí cria-se uma nação, aí você tem uma língua forte, uma cultura forte, e você tem então esse estabelecimento de nação. Israel é o contrário. Israel já tinha lei, Israel já tinha uma língua, já tinha um povo, já tinha uma cultura, uma forma de viver. Eles não tinham terra, né? Eles eram chamados MST do Antigo Testamento, é o movimento sem terra e tal. Então assim, é o contrário, mas eles já eram uma nação, né? Já era um povo e uma nação com leis estabelecidas, inclusive, né? Depois que eles são introduzidos lá na terra de Canaã e tudo mais. E aí depois, mais para frente, que vem toda uma organização, um reino e etc e tal. Mas a questão o ensino sempre foi muito forte na Bíblia Sagrada, a instrução sempre foi. Então a escola, inclusive nós vamos falar, eu quero hoje falar, se der tempo, sobre a ação, a influência de 3 igrejas no Novo Testamento na sociedade: a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, ou em Antioquia, né? E a igreja de Éfeso. Então essas 3 tiveram suas atuações, suas ações na sociedade. Uma delas é a respeito mesmo do ensino, mas a gente vai chegar lá. Hoje não der, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente fala disso. Mas alcançar as escolas, então, né? Esse campo missionário, essa necessidade. Outro ponto que eu queria falar é para ser uma igreja missional. Seja uma igreja missional. Eu queria que entre parênteses vocês colocassem ABU, Aliança Bíblica Universitária. ABU. Falei do Robson Cavalcante na aula passada para vocês, né? Dei uma referência dele. E a Aliança Bíblica Universitária, isso aí, se não me falha a memória, vem lá dos anos 60, alguma coisa assim, 70, né? 1960, 1970. Não me recordo exatamente, aí sou ruim demais de números, datas. E o que acontece? Aliança sigla, professor, desculpa. ABU, isso. ABU, né? ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então a proposta dessa Aliança Bíblica Universitária era justamente nas universidades você ali falar do Evangelho, pregar o Evangelho, né? Ou seja, ser uma igreja missional, uma igreja que tenha esse projeto também, além das escolas, né, que a gente está falando. Aliança Bíblica Universitária. É só procurar dar aquela bugada boa e vocês vão achar lá a Aliança Bíblica Universitária, né? E vão ter muitas pessoas que até hoje estão atuando. Tem os Jovens da Verdade, né? Com Gesiel Botelho,
e tem um pessoal ali em Arujá, a FLAM, né, Faculdade Latino-Americana, é um pessoal aí que vem aí desse movimento, alguns deles, claro, né, porque isso é antigo, como eu disse, e aí tem uma outra geração que está também tocando barco aí, onde eles fazem um trabalho muito interessante que é o Vocari, inclusive me parece que é daqui 2 meses, alguma coisa assim, tá? Depois a gente vai passar uns links para vocês, se vocês lembrarem, e aí vocês vão conhecendo todos esses movimentos que, na verdade, irmãos, eles não estão na mídia como está um bocado de outras coisas aí que infelizmente não tem relevância nenhuma, ou seja, não tem proveito nenhum para o Evangelho e às vezes é um desserviço ao Evangelho, né? Então, além de não contribuir, ele atrapalha, porque não existe nada neutro, essa é a verdade. Não existe nada neutro. Não, isso aqui, como a gente diz no português refinado, na teologia, no termo técnico, não infrói nem contribui, né? Não fede nem cheira. Então não existe isso, né? Ou aquilo influencia beneficamente ou influencia, no caso, prejudicando, né? Maleficamente. A palavra não era essa que eu queria usar, mas ficou ruim a primeira para jogar uma segunda diferença. Então, ou é benefício ou é malefício, né? Ou positivamente influencia ou negativamente influencia. Então esses movimentos, eles de fato não têm essas projeções, porque nunca foi a preocupação desses irmãos e desses movimentos que fossem destacados, que é bíblico mesmo o negócio, né? Faziam na naturalidade das coisas, e as coisas iam acontecendo, nunca houve essa preocupação de marketing. Esse negócio de marketing prejudica demais, muitas vezes, porque é o marketing pelo marketing, né? Se dá muito valor, acho que a gente falou na semana passada, alguma coisa de likes, dessa vida fake que a gente tem. Não, nós falamos aqui? Foi aqui? Não foi? Os múltiplos selfie? Acho que foi isso? Foi, né? Foi. Então essa coisa prejudicial que a gente tem, de que tudo vai para a mídia e tudo tem que aparecer, né? Aquela coisa, essa é uma doença, né? Na verdade aí, esqueci um termo técnico, mas já é constatado como uma síndrome, né? Alguma coisa assim patológica mesmo, Sim. Né? Essa relação com as mídias sociais e tal. E o que acontece? Então a Aliança Bíblica Universitária, esse movimento, né, aí do século passado, mas no final agora, metade para o final do século passado, que ele se preocupava em ser uma igreja missional, ou seja, uma igreja que ela fosse efetiva na evangelização nas universidades. Isso é muito interessante, porque na verdade a universidade ela foi criada, como eu disse na semana passada, justamente no intuito de formar ministros, né, pastores, para pastorear igreja. Então, assim, na verdade, aqui, a estrutura da universidade que foi criada com essa finalidade parece que não tem mais espaço, entre aspas, para Deus lá dentro, né? Não tem mais espaço para que se fale do Evangelho. Tudo é aceito na universidade, menos o Evangelho, né? E o Evangelho é tido para as pessoas como algo retrógrado, ultrapassado, que não tem sentido nenhum, que é coisa de gente ignorante e tudo mais. Então a gente precisa entender que a igreja precisa ser essa igreja missional e que entre nas universidades. A igreja, para ser relevante, no meu entendimento, ela precisa promover seminários com temas relevantes e atuais. Então, amados, se a gente está falando de uma igreja que atua na sociedade e que é influente na sociedade, precisa falar, inclusive, aquilo que a sociedade está perguntando. O que acontece muitas vezes é que a gente quer dar a resposta que a sociedade não está perguntando, ou seja, que não é a demanda existencial, né? Não é a carência, porque a sociedade ela está sem rumo, sem Deus no mundo, e ela quer saber como lida com a sexualidade, como lida com a família, como lida com as angústias da alma, né? Depressão, suicídio. A gente está vendo aí essa doença da alma, assim, do século passado para cá, de uma forma assustadora. Sendo já considerada a doença do século, né? A depressão, sem dúvida. A depressão. E aí a depressão, ela vai gerando, né, o suicídio, essas paranoias, os traumas, uma série vai desembocando, né? Tem as ramificações. Então o que acontece, amado? Nós precisamos ser uma igreja relevante que promova seminários com esses temas relevantes. Então você promover seminário para falar de anjo, escatologia, nada contra, né?
Porque faz parte aí do nosso tema, que é a Bíblia, né? Então fala. Mas assim, nós precisamos ter esse olhar para alcançar. Social também, né? Oi? Esse olhar social. Sim, para esse É a olhar. necessidade da sociedade. Isso, como igreja, né? Como igreja, como nós devemos, é o que nós vamos fazer, tentar fazer no mês que vem, seminário de missões urbanas, para a gente pensar como que nós podemos, como igreja, impactar a sociedade e dar essas respostas para a sociedade. Então, como eu disse para vocês em alguma aula, que eu não lembro mais qual foi, se foi a 2, a 3, a 4, que nós temos demandas diferentes. Então, em Alphaville você tem uma demanda, né? Aula passada foi? São Mateus, e rapaz, eu estou esquecendo tão rápido assim. São Mateus você tem outra demanda. Então a gente precisa entender qual é a demanda social, onde a igreja está plantada para que a gente possa então fazer isso, né? Então promova seminários com temas relevantes e atuais, né? Esses temas eles precisam ser preventivos e não só reativos, irmãos. Os temas que previnem e não só reagem. Então acontece alguma coisa na igreja, no mundo, né? Aí a gente vai discutir. Não, vamos discutir agora sobre suicídio. Por que os pastores estão aí de uma forma assim assustadora, tirando a sua própria vida? O que está acontecendo? Aí a gente vai falar sobre então o suicídio, né? Não só nas pessoas que não conhecem Cristo, mas aqueles que deveriam ser os agentes do Evangelho, eles também estão sofrendo essa questão do suicídio. Mas calma aí, o que a gente está fazendo? A gente está reagindo, né? Ele está reagindo. O que nós deveríamos ter feito há uns anos atrás? Prevenindo. E a gente só reage. Aconteceu alguma coisa na igreja, então vamos tratar do assunto. Ué, mas por que a gente não preveniu aquilo? Por que a gente não previu que isso poderia acontecer? Então, quando o leite derrama, a gente tenta enxugar, mas já derramou o leite. Aí o negócio é muito mais complicado, né? A família já foi atingida. Por que não se trabalha preventivamente em todas essas questões que nós sabemos que a Bíblia trata, que são as áreas da humanidade, as áreas do ser humano, né? Aquilo que a gente pode ser atingido. Então a gente precisa pensar numa igreja que ela é relevante, que ela vai ter impacto na sociedade quando ela enxerga, quando ela antevê. É a visão profética na igreja. A igreja ela precisa ter essa visão profética, ela precisa ver um cenário num todo, né? Essa visão periférica, é o olhar do profeta mesmo, onde ninguém está vendo, ele enxerga, ele vê no futuro, ele vê na frente, ele vê que aquilo pode se formar de tal maneira, ele precisa enxergar aquilo que o comum, né? a membresia comum, a sociedade sem Deus não enxerga, mas nós temos que ter esse olhar profético, no sentido que nós enxergamos para além das circunstâncias naturais e temos que prevenir, inclusive aí, todas essas mazelas, que, irmãos, na verdade não há nada novo, disse o Salomão, né? Nada novo para acontecer. Tudo o que já foi, e tudo o que vai ser também já foi. Não tem um texto lá? Eu acho que é Eclesiastes capítulo 3. É isso mesmo? Vamos pegar o texto lá que me veio na mente, mas eu esqueci do texto assim, na íntegra, né? É o capítulo 3, verso 15 mesmo, né? Olha só, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou, né? Mas ele vai trabalhar nesse livro aí, Eclesiastes, sobre essa realidade e sobre a mesmice, a monotonia da vida. Que as coisas acontecem, não tem nada novo debaixo do sol, não. E tudo é uma repetição das mesmas coisas. Se aconteceu, já tem que se prevenir, né? Que vai acontecer. Vai acontecer. Por que a gente acha que não vai se repetir muitos erros que a igreja cometeu na história? Nós temos aí 2000 anos, aproximadamente, de história da igreja, né? Nós temos aí outros milhares de anos de uma história da humanidade, ou milhões, como quer que queiram aí alguns. E a questão é, nós temos aí suficientemente exemplos, irmãos, porque ser humano é ser humano. Qual é a diferença lá do Adão para nós? Existencialmente falando, nenhuma, absolutamente nenhuma. As demandas daquele primeiro casal quando peca e as nossas são as mesmas. Nós vivemos na pós-modernidade, uma tecnologia aí assustadora, facilidade, conhecimento que os antigos não tinham.
Só que a alma do homem não é pós-moderna, né? É por isso que a Bíblia ela tem efeito na alma, mesmo sendo escrito por pessoas há milhares e milhares de anos. Porque ela atende a alma, a necessidade, a demanda existencial das pessoas. E a Bíblia tem resposta para essas demandas existenciais, que é a angústia do ser humano. Então o ser humano, ele na verdade está angustiado porque ele não sabe de si mesmo. Ele não sabe o que a pós-modernidade trouxe de bom, porque a gente fala mal da pós-modernidade, que é uma maravilha, né? Desce o reino, né? Só que a pós-modernidade ela trouxe a crença no místico, a crença no sobrenatural, a crença no espiritual, que a modernidade tinha matado, a razão. Era o que tentava se explicar tudo pela razão, né? O iluminismo, século XV, ali 1400 e alguma coisa e tal, surgimento aí o renascimento, a renascença, o iluminismo, aquela coisa toda, a reflexão novamente e tal, a era das trevas acabou e agora vem ressurgindo a arte, a reflexão, a filosofia vem trazendo também a sua importância para a humanidade, a ciência depois veio trazendo descoberta e tal, e aí isso é a modernidade, matou a questão de Deus, né? Veio Nietzsche muito forte, falando, não, religião é o ópio do povo, a morte de Deus, aquela questão mesmo que é a razão que explica tudo agora. Só que a pós-modernidade veio trazendo novamente essa questão, não existe sim o sobrenatural, né? Existe, lógico, de uma forma desequilibrada e desencontrada, mas trouxe pelo menos aí essa questão, olha, a vida não se explica apenas pela razão, a razão não dá conta, as coisas não são o que os 5 sentidos percebem, né? Que a mão apalpa, o que os olhos veem, o que o ouvido ouve, o que o nariz cheira e o que a boca fala, e o paladar sente. Então, existe algo mais aí que a gente não compreende, mas existe a eternidade. Porque sempre foi um anseio, o mesmo Eclesiastes no capítulo número 3, eu acho que não sei se vocês tiraram aí da passagem, mas o mesmo texto do capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 11, o Salomão ele vai dizer o seguinte, ó. Ele fez conosco no seu tempo. Isso. Também pôs o mundo no seu coração, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Qual é essa tua versão? É corrigido. Corrigida, ao meio da revista corrigida, né? Então ela não vai trazer a melhor expressão, não. A tua é atualizada, Gilmar? Qual que é a 3? 3 e 11. É atualizada? Primeiro numa semana. Tudo fez Deus formou-se no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Pôs a eternidade, isso. Sem Essa, que possa... desculpa interromper, não, é só isso, É só isso mesmo. que eu quero destacar. A palavra no hebraico aqui é olam, né? Olam. Eterno. Isso, que é eternidade mesmo. Então é por isso que essa versão mundo ela não expressa, né, o que de fato o original traz, que é a eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a percepção que existe, amados, algo para além desta vida, para além dessa existência, que é a eternidade. Então essa versão é melhor, porque o termo original é olam, e olam quer dizer eternidade, né? Então Deus colocou em cada ser humano essa percepção. É por isso, inclusive, que o termo grego para homem é antropos, que é aquele que olha para cima. Esse é o sentido de antropos, né? Aquele que olha para o único animal, o único nessa criação, nessa existência, que olha para cima, ou seja, que busca Deus conscientemente, que tem a percepção que existe um ser superior a ele, é o ser humano, que é o antropos, que é o homem mesmo, né? Que é essa ideia de que há um vazio dentro do ser humano. E esse vazio só é preenchido, de fato, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela graça de Deus, pela terceira pessoa da Trindade, aplicando a segunda, que foi enviada pela primeira. Eu brinco assim, mas a gente sabe que é uma coisa só, no sentido que é a Trindade trabalhando e preenchendo o homem. E quando um está, é porque o outro também está. E quando um fala, é porque o outro também fala, né? Então, mas só para a gente, na cabeça, fazer essas divisões que não é possível na realidade, tá, irmão? Então, não se divide homem. Então, esse negócio de dicotomia, tem o monismo também, né? Isso esquece isso, que isso é só para uma tentativa de compreensão teológica, porque na realidade é impossível, tá? O homem, 2 partes, 3 partes, fatiar o homem, é impossível. Então, nenhuma dicotomia, tricotomia, isso não pode ser aplicado de fato na prática, não tem como isso ser real.
Então o homem, ele é homem porque ele tem uma parte material e imaterial. Né? Não vamos discutir isso, que é pano para manga, não é o caso aqui. Em outra, deixa isso aí para o Felipe. Felipe que vai. Esses pepinos é tudo para o Felipe, irmão. O negócio para mim é tudo mais tranquilo, mais fácil. Né? A gente combinou assim. Felipe, as complexidades da teologia você lida. E eu, o negócio mais básico. Então o que acontece, amados? O ser humano é esse ser, de fato, que tem essa necessidade e essa percepção que existe um ser superior a ele. É por isso que ele dobra o joelho. É por isso que na hora da angústia ele clama alguém, alguma coisa. É por isso que ele sabe que ele teme a hora da morte. Se a eternidade não fizesse sentido, não faria sentido no leito de morte você ter uma angústia, né? O medo do desconhecido, que para nós é tranquilo. Então essas demandas existenciais, a Bíblia tem resposta, a igreja precisa trazer essas respostas. A igreja precisa prevenir, inclusive, todas essas mazelas que vêm como consequência de um não entendimento da Trindade, da condição do homem, né? Do próprio Evangelho e tal. Então, para ser uma igreja relevante, eu quero fechar nisso. Precisa promover esses seminários que sejam relevantes, não só reativos, mas preventivos. Nós devemos ter, de fato, esses encontros, tá? De quando em quando. Reunir gente para pensar, aliás, esse de quando em quando que eu digo assim, na maior frequência possível, né? E na maior frequência, que a gente se reúna para falar das questões da necessidade da humanidade, que a gente sabe muito bem. Né? Tudo bem, meus queridos? Podemos prosseguir para uma segunda fase aqui, ou etapa da aula, né? Porque aqui eu fui esticando, mas o que eu quero tratar com vocês mesmo é sobre essas 3 igrejas, tá? A primeira é a igreja de Jerusalém, Atos capítulo número 2, vamos ler o texto, verso 42 e 47. Eu separei 3 igrejas no livro de Atos, né? Novo Testamento e no livro de Atos, que essas 3 igrejas que atuaram na sociedade, cada uma delas com características diferentes, e elas foram relevantes, inclusive, nos contextos que elas estavam inseridas. É o que a gente está discutindo desde a primeira aula, né? Sobre essa relevância. Então a primeira é a igreja de Jerusalém, ou a igreja em Jerusalém, porque é interessante que no princípio não havia essa questão de esses ministérios que tem hoje e tal, né? A igreja entendia que ela deveria alcançar o local onde ela estava inserida. E, por exemplo, igreja de Jerusalém, igreja em Filipos, igreja em Colossos, igreja na Galácia, igreja lá em Corinto, igreja lá em Roma. Então, eram igrejas locais que atuavam de fato onde elas estavam plantadas e elas assumiam, entre aspas, características daquele local, né? No sentido benéfico, no sentido positivo, que é o que eu disse, eu acho que na aula passada também, sobre ter uma igreja brasileira. Falei isso com vocês? Pontuei alguma coisa assim? Não. Nós não temos uma igreja brasileira? Não falei? Então não foi aqui. Irmãos, eu não... Mas na outra eu lembro do senhor ter falado. Oi? Que é americana, né? Está falando do outro curso? É do outro curso. Tá. Então deixa eu pontuar aqui. Sim. Nós deveríamos ter uma igreja, porque assim, nós temos uma influência muito forte dos irmãos lá do norte, né? Da América do Norte. Dos irmãos lá do norte, do interior do mundo lá. Então o que acontece, amados? Culturalmente, nós não temos essa igreja que tenha essa cara brasileira. Senão nós deveríamos ter qual instrumento? Né? Seria o pandeirão, o triângulo, o acordeon, o tantã. Uns vão chamar de atabaque, e eles falam atabaque e aí vão ficar ressabiados. Mas um tantanzinho, né? Uma percussão e tal. Deveríamos ter o que? Um ritmo. Qual seria o ritmo de música que nós deveríamos ter? O ritmo de samba, ué. Né? Alguns irmãos falam, mas calma aí, André, você não está exagerando? Esses ritmos não são mundanos. Quando a gente pega a música de Martinho Lutero, Castelo Forte, vocês conhecem, né? Esse é o clássico, né? Castelo Forte é o nosso Deus e tal. Martinho Lutero, ele compôs com a melodia das tabernas da época, que eram os bares prostíbulos. Então, aquele ritmo, sem exagerar muito, mas para chocar eu preciso de um certo exagero, né? Senão não chama a atenção de vocês, seria pegar um ritmo de funk, irmãos, e você compor um hino de louvor a Deus. Seria mais ou menos isso, só para a gente entender. Então, assim, qual é o ritmo que Deus gosta? A minha pergunta, MPB? Bossa Nova? Qual que é? É um Mozart?
Né? Qual é o ritmo que Deus Porque a gente gosta? tem essa dificuldade de tudo a gente vê como se fosse, né? Demonizar mesmo. E a gente não consegue santificar nada. A questão é que Deus não gosta de nada, isso é preferência nossa. É. Eu questionei uma vez, na igreja onde eu pertencia, e eu falei assim, porque na época, há 20 anos atrás, o rock estava vindo para as igrejas, né? Oficina G3, Catedral, não vou lembrar muito não, mas pessoal aí, o estilo de rock. E aí os jovens naquela angústia, naquela perseguição dos irmãos mais antigos e tal, não, isso é do diabo, isso que tem e tal, e não pode, né? Mas era aceito os chamados corinhos de fogo, né? Era aceito assim o forrozinho de Jeová, que era um ritmo que a gente via e até hoje vê em muitas igrejas e tal, porque a membresia era de origem nordestina, então não tinha problema o forrozinho, né? O triângulozinho não tinha problema, a sanfoninha não tinha problema, o pandeirão não tinha problema, no sentido mais, né, daquele negócio agitado e tal. Então assim, Deus não tem ritmo nenhum, não prefere nada, são gostos nossos, preferências nossas, não é? O que a gente precisa entender, amados, é que a gente precisa ter o discernimento de que na cultura existem coisas de fato que são influenciadas pelo diabo e desonram a Deus, e tem coisas na cultura que precisam ser resgatadas, porque de fato elas não são nem boas e nem ruins. Agora há uma possibilidade da cultura ser neutra em alguns pontos, há a possibilidade, e a gente só precisa pegar aquilo e verter para a glória de Deus, não é? É isso que a gente precisa identificar. Então essas igrejas, e a igreja de Jerusalém que eu quero trazer, ela tinha um perfil porque ela estava inserida, e a população de Jerusalém, inclusive, na maioria ao longo do ano, era de judeus. Em algumas festas aí vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Em Atos 2 a gente não vê isso, né? Então lá tinha prosélito de Antioquia, gente de Cirene, forasteiros romanos, tinha lá quase todas as nações, me parece que tinha 16 nações representadas ali, né? Porque a diáspora já tinha acontecido, já tinha prosélitos nessa época, ou seja, de outras culturas, mas que tinham aderido ao judaísmo. E tinham lá, a gente vai ver daqui um pouquinho para frente, tinham lá judeus helenistas, ou seja, aqueles judeus que eram judeus, mas eles tinham a cultura, a língua era grega, né? Então a gente vai ver inclusive outra característica aqui de outra igreja que atendia essa demanda. Mas a igreja de Jerusalém tinha na sua maior parte judeus. Tanto é que o primeiro concílio que existe, que é o capítulo 15 de Atos, qual foi a pendenga? Qual foi a arenga? Qual foi o problema da discussão dessa primeira convenção, desse concílio? Como que a gente faz com esse pessoal que não é judeu, puro sangue, e eles querem agora aderir aí porque a igreja nasce judaica cristã, né? Então os líderes são judeus, ainda há uma cultura e um costume judaico, e não tem problema nenhum nessas coisas. O problema é querer ressignificar isso aos modos do Antigo Testamento. Isso que é o problema. Você dá valor àquilo que não tem mais valor, que caducou. O Antigo Testamento caducou. O Hebreus fala isso, né? Não tinha necessidade de um segundo se o primeiro não se tivesse tornado obsoleto, ultrapassado. Então o Antigo Testamento, na sua prática, no comportamento, no significado, naquela pedagogia que havia, não é mais aplicado ao cristão, né? Não é mais aplicado àquele que é discípulo de Cristo. Eu estou evitando a palavra cristianismo, porque o cristianismo é um termo histórico a partir de Constantino no ano 313. Jesus nunca fundou o cristianismo, não é, irmão? Então, é um negócio assim que veio institucionalizado pelos moldes pagão com viés político, que é o Constantino. O cara era um político fantástico. Não há evidência que ele se converteu, né? Então o cara ele viu que esse negócio assim de ganhar esse povo é próprio do político, né? Foi uma jogada mesmo. Lógico, foi jogada política mesmo. O cara. Mas é difícil você falar isso hoje, para alguém aceitar que o cristianismo surgiu de uma jogada política. Sim, Isso assusta a igreja. não é? Então, olha só. Mas sempre foi assim, né? Não tem jeito. Quando você fala a verdade e traz a verdade à tona, você sempre é. Eu falei brincando com os irmãos semana passada em algum lugar, eu não lembro, irmão, nem estou muito preocupado onde eu falo as coisas, estou preocupado com o que eu falo.
que onde eu não lembro mais. Mas eu falei para os irmãos, essa questão está muito difícil dentro de muitas igrejas evangélicas, você viver o Evangelho. Então, quanto mais próximo do Evangelho, mais dificuldades se tem de viver em meio a muitas comunidades evangélicas. Então é um negócio assim bem conflitante. Mas o Luizinho falou, mas a igreja. Voltando então, amados, a essa questão inclusive da história, se nós aprendêssemos com a lição da história, a gente não ia repetir os erros, não é? Então é por isso que é importante a gente ver todos esses acertos e esses erros dessas igrejas. Porque a igreja de Jerusalém não era perfeita, a igreja de Antioquia não era perfeita, a igreja de Éfeso não era perfeita. Porém, há nelas algumas lições que servem para nós. A gente sempre fala, a gente tem esse romantismo, né? A igreja primitiva, como se fosse a igreja perfeita. Não era. A igreja tinha exatamente os mesmos problemas que nós temos hoje, os mesmos. Qual será a diferença? Qual seria a diferença, então, dessa igreja virtuosa, dessa igreja neotestamentária, dessa igreja de Atos dos Apóstolos, a diferença para nós hoje? Talvez, se nós temos os mesmos problemas que eles tinham os mesmos problemas que nós, qual é a diferença? Que talvez nós não temos as virtudes que eles tinham. Não tratavam seriamente os pecados que surgiam dentro da igreja. Talvez a diferença seja essa. Não é os problemas. Se a gente pega a igreja, a membresia de Corinto, meu Deus do céu, é uma coisa horrível. Quem queria ser pastor na igreja daquela, irmão? Jamais. Hã? Só Paulo. Mas nem Paulo. Se eu não tenho nada a ver com vocês, eu não batizei ninguém. Paulo não era. Paulo era o apóstolo, né? E que sofria e chorava demais. E olha que Paulo sofreu com essa igreja que não sofreu com algumas outras aí, mas era apóstolo, né? Então, mas nem não era pastor. Mesmo porque, Fernando, Paulo nunca foi pastor diretamente, ele era apóstolo. Então apóstolo tem outro viés, né? No sentido do exercício ministerial. Ele pastoreava no sentido de, hoje a gente chama de um consultor mesmo, teológico, aquela pessoa que ela dá os parâmetros, ela corrige os erros, as heresias e tal, né? Aquela pessoa que é referência para aquela igreja, que é algo quase que extinto. Quando a gente pega Efésios capítulo 4, verso 11, nós vemos lá apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Hoje se tem o apóstolo como ainda sendo um cargo ministerial, não como se a gente vê por aí, não tem nada a ver. O apóstolo, entendo eu, André, que é o missionário, nós chamamos hoje de missionário, mas esse é apóstolo, é o pioneiro, é o que desbrava, né? Depois, em outra ocasião, a gente trata desses 5 ministérios. O profeta não é esse profeta nos moldes do Antigo Testamento, que isso foi abolido, esse ofício profético veterotestamentário. Existem os profetas no sentido do exercício ministerial, que nós chamamos hoje de pregadores itinerantes. Agora também não são, entendeu? É ruim porque quando a gente fala desses dois, o que vem na mente é o que está na praça, e o que está na praça nem sempre, né? Ou quase sempre aí não é aquilo que deveria ser. O evangelista, de boa, ninguém contesta, evangelista ainda hoje nós temos. Pastor, claro, tem que falar, não, existe um exercício pastoral. Agora o mestre ou o doutor é algo que a gente não considera como exercício ministerial mesmo, né? Os mestres e os ensinadores, ou eles têm um título talvez de apóstolo, de pastor, mas nunca de mestre. Não, isso é reconhecidamente um ministério de mestre. Ele é o mestre aqui da igreja. Difícil, né? Mas a questão é, e a gente vai ver aqui essa característica também nessa igreja. Eu só estou trazendo essas informações porque a gente depois vai entender um pouco melhor a igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha esses ofícios, mas a igreja de Jerusalém, ela tinha a característica que era ser uma igreja que tinha membros judeus. Quando se tem os membros de uma igreja tal, existe uma carga cultural, né? Você não desconsidera isso. Então você tem lá, por exemplo, não tinha problema nenhum de os irmãos fazerem votos naquela ocasião. Não tinha problema nenhum desses irmãos, de repente, ter a chamada lei dietética. Não tinha problema. Ou seja, isso aqui nós comemos, isso aqui não comemos, existem algumas coisas impuras. Se esses irmãos não atribuíssem, né, esses significados do Antigo Testamento, mas se eles ainda tinham uma cultura, porque Pedro tinha. Qual foi o problema de Pedro que Paulo o repreendeu? O problema é que Pedro, ele era um judeu, que queria fazer com que os gentios vivessem
como judeu? Essa foi a questão lá de Gálatas capítulo 2, né? Porque ele já tinha entendido lá em Atos capítulo de número 10 que Deus já não tinha mais aqueles parâmetros da lei dietética, né? Ou seja, ó, esse animal é puro, esse é impuro, esse você come, esse você não come. Na visão, Deus já traz para ele, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Está tudo purificado. Então, nos modos do Novo Testamento, não há mais dias santos, não há mais vestimentas santas, não há mais lugares santos, não há mais nada santo no sentido pontual. Tudo é santo para o santo, tudo é puro para o puro, né? Tudo é santificado pela oração e pela palavra. E a festa do Yom Kippur? Então, tudo isso é modo do Antigo Testamento. Pedro já tinha entendido isso, de boa. E só que ele tem que dar explicação para a igreja de Jerusalém quando Cornélio pede a visita e ele vai e, rapaz, logo esse povo foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus logo derrama o Espírito Santo com esse povo aqui, e teve que dar explicação para a igreja é um negócio sério, né? Teve que dar explicação porque o Espírito Santo falou, ó, foi o Espírito Santo que fez, o que eu vou fazer? Não tenho nada a fazer. Então, aí foi a pendenga lá. E agora, o que faz então com esse povo? Que quer vir aqui para o nosso meio, para o Evangelho, vai se circuncidar esse povo? Eles vão de fato guardar a lei de Moisés? Aí Paulo não sabia o que resolvia, Pedro muito menos, o tal do Bartolomeu também não, e os discípulos naquela briga, um fala, outro fala, Barnabé, todo mundo, até que Tiago, ele diz, não, é o seguinte, guardar da prostituição, do que é sufocado, né, ao sangue, o sangue sufocado, oferecido, e dos ídolos. Vamos fazer isso e toca o barco. Pareceu bem a nós, era o Espírito Santo, que fosse feito isso e acabou. Então olha que coisa interessante, mas havia ainda essa questão, né, dos judeus. Havia ainda muitos fariseus, inclusive, que tinham se convertido, mas havia a carga cultural. Então essa igreja aqui, ela no capítulo 2 aí, vamos ler o texto, né? Verso 42 ao 47 de Atos 2, 42 ao 47. A gente vai avaliar então a atuação dessa igreja judaica cristã, essa igreja em Jerusalém, na sociedade, o papel dela, o perfil dela. A partir do verso de número 42 de Atos 2, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja aqui, ela tinha a prática de cuidar das pessoas de uma forma assim fantástica, a ponto das pessoas de fora, ou seja, aqueles que não tinham abraçado o Evangelho, a mensagem do Evangelho, eles reconheceram que aquele povo, aquela comunidade, ela era uma comunidade assim a ser louvada, a ser considerada como virtuosa, não é? Amados, olha, aqui já tem um ponto positivo demais. Imagina só, se essa sociedade sem Deus percebe na nossa convivência comunitária essas virtudes, comunhão, não é? Cuidado mútuo, sem divisão de classes, de cor. Imagina só, se nós fôssemos aos olhos dessa sociedade uma sociedade alternativa, que o Barbichinha lá cantava, viva a sociedade alternativa, viva a vida. Se nós fôssemos esse parâmetro, essa maquete do céu, irmãos, na convivência comunitária, imagina só que impacto nós causaríamos nessa sociedade sem rumo, sem lenço, sem documento. Olha, eu estou hoje assim inspirado, hein? Você viu? Já trouxe um, já trouxe outro, né? A harpa cristã que é bom, não citei nada, né? Mas vamos lá, irmão. As práticas como o ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade, né? Se mostra em Atos capítulo de número 6. Então essa igreja de Jerusalém cuidava de fato dos seus. E olha que coisa interessante, aqui surge o ministério diaconal na igreja de Jerusalém, não é que não existia. O ministério diaconal sempre existiu em Jerusalém,
ou seja, cuidado dos órfãos, das viúvas. O Tiago, no capítulo 1, verso 27, não é isso? Me ajudem na referência. 1,27? Eu acho que é 1,27. É 1,27 que ele diz assim: religião pura e verdadeira, né? Imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. É 1,27 mesmo, Fernando? É isso? Diz que religião verdadeira é essa, né? Na prática mesmo, na questão do cuidado, você cuidar dos órfãos e das viúvas. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é irmão. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado. Isso, da corrupção do mundo, né? Depende da versão. Então, assim, a igreja de Jerusalém, ela tinha prática como ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade. Agora, lembra que eu falei que vinham, né, de diversos lugares? Lá tinham viúvas que eram, na verdade, gregas, de nascimento, mas eram judias. Porque o judeu tem esse negócio, onde nascer em qualquer país do mundo é judeu, né? Nasceu na China é judeu, mas se é judeu é judeu. Se é de origem, se é de genealogia, se é de família judaica, então é judeu. Ele não é um brasileiro, não, ele é um judeu que nasceu no Brasil. É um negócio bem peculiar mesmo, né? Então, qualquer outro povo, o nascimento dele se dá pelo lugar onde ele nasceu. O judeu não, é uma questão de etnia, não é questão geográfica não. Então o cara nasceu lá em Roma, mas a família é judaica, então ele é judeu. Interessante, né? Então havia lá viúvas que estavam sendo desprezadas porque não eram essas judias por sangue, né? Tanto é que Paulo sofre com Tito e sofre com Timóteo, porque assim, a mãe era judia de Timóteo, mas o pai era grego. Então havia sempre esse preconceito, né? Não era o puro sangue, que era a questão do samaritano. Então a questão do samaritano era por quê? Porque lá em Reis, lá no Antigo Testamento, o rei lá, que eu não lembro o nome dele, não sei se é Senaqueribe, ele faz o quê? Para destruir a nação de Israel, na base, ele mistura 5 nações lá, né? Seu Manizé, acho que dele. Será que é esse? É? Eu não lembro. Qualquer coisa no intervalo a gente procura direitinho, porque agora acho que eu vou perder tempo, eu não vou conseguir achar esse trem. Se vocês acharem aí, né? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou folheando. E você não perdeu o raciocínio, mas é lá em, acho que é Reis, segundo Reis 19, alguma coisa assim, que é essa passagem onde há essa mistura, né? Há essa questão de que o rei, ele para enfraquecer a nação de Israel, acho que lá para o segundo Reis 19, será? Ele para enfraquecer a nação de Israel, ele faz com que outras nações gerem filhos, 17, tá? Segundo Reis 17, verso 24 em diante, né? Segundo Reis, capítulo 17. É Salmanezé. Salmanezé, né? Ele mesmo. Isso, pronto. A gente achou a referência e achou o nome do cidadão, do rei. Esse cidadão aí. Aqui nos versos de número 31, desde o 30, aqui ó, os de Babel fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Dubás e Tataque, os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deus de Sefarfaim. Assim temiam o Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Olha só, assim ao Senhor temiam e também os seus deuses serviam segundo o costume das nações entre os quais tinham sido transportados. Aqui é a origem dos samaritanos. E os samaritanos eram judeus que eram misturados com outras nações, né? Por isso que tinha aquela pendenga lá, capítulo 4 de João, aparece lá, evidente isso, né? Não, os judeus não se comunicam com os samaritanos, onde Jesus quebra a barreira cultural ali, conversando com aquela mulher. Olha só, Jesus vai quebrando paradigmas. Jesus, um judeu, conversando com a mulher, isso é impensado, tanto é que os discípulos ficavam meio desconfiados, ninguém teve coragem de perguntar para Jesus, né? Os crentes assim ficam meio uma situação meio complicada com Jesus. Os crentes assim passam mal com Jesus, até hoje. Pior que eles ficam meio assim, mas não pergunta, né? Não pergunta. Então, esse negócio aqui não deve estar certo.
Jesus está meio aqui equivocado em algumas coisas, mas não questiona, não pergunta, né? Porque são religiosos, os crentes são religiosos, né? E Jesus assim deu trabalho para os religiosos, até hoje dá trabalho para os religiosos. Eu brinco com os irmãos que assim, se Jesus viesse hoje, irmãos, tentar se membrar em muitas das nossas igrejas, ele não seria aceito não, púlpito jamais teria espaço, não passaria nos critérios, né? Para ser batizado, para ser membro, para exercer ministério, ele ia ter grande dificuldade. Então assim, os discípulos ficam ali, né? Falam, rapaz, e agora? Se Jesus, o mestre, está falando aí com a mulher, ninguém ousou perguntar nada, né? E Jesus quebrando o paradigma. Então falou com a mulher, samaritana ainda por cima, olha que coisa terrível. Então havia toda essa questão cultural. Então a igreja de Jerusalém, ela tem esse perfil de cuidar dos judeus. Quando nasce no capítulo 6 de Atos essa demanda, aí a gente vê que os apóstolos, então nós temos que, aliás, os apóstolos, eles fizeram um negócio bem interessante. Eles disseram assim para os membros, assim, escolha dentre vocês, são vocês que devem escolher dentre vocês, as pessoas, para a gente dar o parâmetro, tem que ser de boa reputação, cheia de sabedoria e cheia do Espírito Santo. Esse é o critério apostólico para escolher. Aí escolheram os diáconos, os 7 nomes, todos eles sem exceção são de origem grega: Pármenas, Filipe, Nicanor, Prócoro, Estevão, os outros 2 lá que eu esqueci, todos de origem grega, para cuidar dessas viúvas gregas, né? São judeus mistos. Sim, são os helenistas. Dependendo da versão, Fernando, a sua não vai estar, do Gilmar eu não sei exatamente, vem o capítulo 6, versículo 1, isso, porque na maioria das notas vai estar assim, as viúvas gregas e as viúvas hebreias, melhor dizendo, né? As viúvas hebreias e as gregas. Mas outra versão, a NVI, a Almeida Revista Atualizada, talvez a século XXI, também vai estar, a NVT, me parece também está, as helenistas, né? Que eram... Essa NVT é boa? Excelente, uma das melhores versões que nós temos. Nova versão transformadora? Uma das mais recentes que nós temos, uma das melhores que nós temos. Porque eu ganhei uma bíblia daquele do Charles Spurgeon, ela é NVT. Ganhei de presente. Fantástica, uma das melhores. Ela está aí na lista, na minha opinião, das melhores que nós temos, pela linguagem que traz, pelos termos que ela usa e por essa preocupação de ser fiel mesmo, né, nos originais. Então assim, e é uma equipe, né? Então antes só tinha uma pessoa traduzindo, né? Uma pessoa traduzia uma pessoa traduzia. Hoje não se faz mais isso. Então a NVI, por exemplo, a NVT, a século XXI me parece também, e outras mais, são equipes que traduzem, né, que faz a tradução. Então tem um cara lá que o cara é especialista no hebraico, o outro é especialista na cultura grega, o outro na cultura hebraica, o outro lá que é especialista em geografia, o outro é especialista em tal coisa. Então são especialistas nas suas áreas que se juntam para traduzir, para chegar num termo melhor. Então é por isso que elas são melhores, porque, lógico, tem mais pessoas envolvidas, né? Então vai dizer que são helenistas. Então ali tem as viúvas que eram cuidadas de fato pelas pessoas, porque eram viúvas de origem hebreia, e tinha outras viúvas que eram de origem helenista, né? Helen era o nome da antiga Grécia, por isso que helenistas, e de cultura grega. Então eram judias, mas de cultura grega. E esses 7 diáconos são levantados para cuidar dessas pessoas, e pelos nomes de origem grega a gente então deduz que de fato eles também eram esses judeus aí misto, né? Mas que a Bíblia ela desconsidera todas essas coisas aí. Gálatas capítulo de número 4, verso de número 28, se não me falha a memória, o Paulo ele vai dizer que em Cristo não há mais judeu, não há mais grego, não há mais macho, não há mais fêmea, não há mais bárbaro, não há mais cita, não há mais escravo, não há mais livre. Todos são um em Cristo. Então essa barreira cultural foi quebrada pelo Evangelho. Mas ainda a igreja de Jerusalém, a gente percebe que tinha uma prática cristã, né? Porque essa prática cristã, na verdade, já era uma prática do povo de Deus, dos hebreus, cuidar dos órfãos, das viúvas, dar essa atenção social, irmãos. O Evangelho não é nada novo, não é nada novo. O Evangelho é apenas uma ressignificação nos moldes, na forma, mas daquilo que desde a antiguidade, do Antigo Testamento, Deus já tinha ensinado para o povo. Sempre, Jesus disse: eu não vim
tirar a lei de vigor. Eu não vim, né, eu vim só cumprir a lei. Ele cumpre a lei e ressignifica essa lei nos moldes. Quando o Evangelho de João, no capítulo 10, olha que texto interessante, acho que é capítulo 15 de João, no 10. Vamos ver aqui, vamos achar junto aqui, que a minha memória também me trai, vez por outra, por quase todas as vezes. Capítulo de número 15, deixa eu ver se é isso mesmo. João, onde Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. É o 13:34. Um novo mandamento vos dou. Os ameis uns aos outros. Isso. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A minha pergunta é: esse é um mandamento novo? Amar o próximo, amar uns aos outros? Isso é um mandamento novo? Não, isso é desde o decálogo lá, não é? Desde o Antigo Testamento. Então por que Jesus diz que ele está trazendo um novo mandamento? É porque o paradigma agora de amor é ele. Eis que O exemplo de amor é ele. Sim, olha, não, o texto, olha o que o texto diz. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, o paradigma é Jesus de amor. O Antigo Testamento não tinha Jesus como paradigma. Eles não tinham um homem, né? Para dizer assim, é possível amar. Vamos amar como? Dessa forma. Vamos amar desse jeito. Quem era Jesus? Jesus era o homem como deveria ser, Deus como era. E Jesus há os dois paradigmas, né? Divino e humano. Ele tem essas duas naturezas aí, que para nós é um mistério. Na teologia não se resolve isso aí. Na teologia não se resolve teodiceia, porque o mal existe. Não se resolve a questão da Trindade, não se resolve a questão da dupla natureza de Jesus. Esquece, não. Você vai se matar de estudar teologia, ouvir tudo quanto é erudito, senão vai ter solução. Então são mistérios que nós chamamos. É revelado, mas não é explicado, entendeu? Então tem coisa que a Bíblia revela, mas não explica os detalhes, e aí a gente não sabe. Não tem como, né? É mesmo essa questão do calvinismo e arminianismo, ou seja, soberania divina, e que não é arminianismo e calvinismo. Antes de calvinismo e armínio já existia essa discussão, Agostinho e tudo mais, então, mas que hoje são os termos que pegou, né? E as pessoas acham que esses caras são os caras que inventaram isso aí. Não. Mas a responsabilidade humana e a soberania divina são coisas que não se solucionam também. Não tem jeito, vai gerar briga. São temas que geram mais calor do que luz, né? Mais os ânimos aflorados assim e calor na discussão do que entendimento, clareza. Então são coisas assim que a gente deve evitar nos extremos. Para a gente entender aqui então a questão de Jesus, do paradigma, do amor da Igreja de Jerusalém, e ela então é preocupada com esse ministério que já havia. Cuidar então das viúvas, dos órfãos necessitados. Atos capítulo de número 20, verso 35, embora seja outra igreja que Paulo está falando isso, mas a Igreja de Jerusalém já fazia isso também, né? O ministério da palavra também e a integração das pessoas incentivavam os que envolviam com aquela comunidade, visto que muitos decidiram trabalhar nela. E a gente volta lá em Atos capítulo de número 4, verso 32 ao 37, para a gente entender o perfil dessa igreja de Jerusalém. Atos 4, verso 32 ao 37. Eu estou numa colinha aqui porque eu preciso passar para vocês todos esses pontos aqui, irmãos, para a gente entender a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém atuava na cidade de Jerusalém nesse viés de cuidar daquela comunidade, porém tinha essas limitações. Atos capítulo de número 4, verso 32 até o 37. Olha que coisa interessante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nós entendemos então que os apóstolos que faziam essa administração, né? E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, né, que é traduzido de filho da consolação, filho da paz, tem aí as vertentes. Levita, natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Depois a gente vai discutir que veio um casal tentando fazer alguma coisa parecida, mas não deu certo. Porque na verdade havia uma pureza de coração, né, desses irmãos na igreja de Jerusalém, de cuidar das pessoas, de cuidar no sentido das demandas diárias, cotidianas. Então a igreja de Jerusalém, ela exerceu um impacto em Jerusalém pelo fato de ter essas milhares de pessoas, pelo menos a membresia a gente vê lá que eram milhares, sem estrutura nenhuma organizacional que nós temos hoje. Toda essa estrutura, né, que nós temos de censo, de divisões e tal. Mas era uma igreja que vivia nessa preocupação de atender às demandas do cotidiano das pessoas. Limitado? Sim, mas irmãos, a gente percebe aqui que é uma igreja que está nascendo, está no berço ainda, né? Mas já mostra essa característica dessa igreja que é preocupado com esta vida, esta existência e com a demanda das pessoas do cotidiano. Isso é louvável. Então a igreja de Jerusalém, ela tem esse aspecto. Ela age na sociedade, na sua sociedade, embora um pouco limitada, mas age na preocupação de mitigar, de diminuir esses efeitos do pecado estrutural que tinha em Jerusalém também. Porque tinha moradores de rua, que a gente chama hoje, que eram mendigos, né? Hoje você não tem termos que a gente não pode nem usar hoje, né? Que é processado. Então você fala, não pode nem falar morador de rua, em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. Então hoje tem vários termos que é politicamente correto. Você, até me lembro do rapaz que foi na mercearia e ele foi pedir aquele docinho, aquele chamado de nega maluca. Aí o vendedor disse, rapaz, não fala isso não, senão você vai ser processado. Você tem que usar o termo correto, você tem que pedir um afrodescendente com deficiência mental, eu te dou o doce. Ou diz assim, não pode nem chamar uma pessoa de anão, né? É verticalmente prejudicado. Então, mas tem lá, tinha mendigos lá, tinha moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, tinha pobres, sempre houve os pobres. Jesus disse isso, ó, sempre haverá os pobres, mas vocês precisam de alguma maneira atender essas necessidades. Como igreja na sociedade, a gente precisa, amados, amenizar o máximo possível. Nós precisamos trabalhar na cabeça dos membros da igreja, no nosso coração inclusive, que nós devemos administrar. Olha só que coisa interessante, os recursos financeiros que Deus nos dá, de que maneira? Primeira coisa, que sejam atendidas as necessidades primárias da nossa família, né? A gente às vezes é ensinado um pouco errado. Cuidado, irmãos, cuidado desse negócio, principalmente nós obreiros. O reino de Deus em primeiro lugar. Mas a pergunta é, o que é o reino de Deus concernente à minha família? A minha família. Como que eu posso negligenciar a minha família e querer de repente atender a igreja? Paulo diz, é impossível. Que não governa bem a sua própria casa não terá cuidado na casa de Deus, né? Então os recursos financeiros, a minha família, eu, mas no sentido básico, irmãos, que a gente hoje muitas vezes quer viver no luxo e aí esgota-se os recursos e não tem como ajudar o Senhor ninguém, né? Então a gente precisa ter muito senso crítico e muita honestidade para falar, não, necessidade é essa, inclui lazer, saúde e tudo mais, alimentação, veste e tudo mais, mas de uma forma equilibrada para que a gente não caia no consumismo a ponto de não ter nada para ajudar ninguém. Eu sei que nós somos limitados financeiramente, né? Não somos ricos e tal, mas a gente precisa viver, porque assim não é questão de ter muito ou ter pouco, a questão é da disposição do coração. Quando a gente pega a igreja lá, segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, as igrejas eram que estavam querendo ajudar as outras igrejas de Jerusalém, né? Essas igrejas, Paulo vai dar o diagnóstico financeiro dela, melhor dizendo, e dos membros lá. Eles não eram pobres, irmãos, jamais. Pobre tinha muito em relação àqueles irmãos. Eles eram miseráveis, está lá o termo, paupérrimos, né? Eles na sua pobreza superabundaram na sua riqueza, diz Paulo. Eles não só deram, mas pediram com muitas súplicas que queriam participar daquilo. Não é que eles deram alguma coisa, eles se deram ao Senhor, Paulo vem dizendo. Mas era uma igreja assim paupérrima, miserável, os irmãos eram muito pobres, muito pobres. Então a questão não é de ter muito ou ter pouco, de ser pobre ou ser rico. A questão é da conscientização, né, que nós devemos ter, o nosso papel em relação ao desvalido, o que tem menos. Essa é a questão, né? E aí a igreja de Jerusalém, ela tinha essa característica.
Nós precisamos trabalhar então no nosso meio essa questão de que os recursos que Deus nos dá é para nós, claro, desfrutar. Não pode atar a boca do boi que debulha, né? Então, não. O que planta deve ser o primeiro a gozar dos frutos, a Bíblia diz. Porém, nós devemos ter cuidado para fazer essa divisão de uma forma justa. Olha que coisa interessante. Tem que trabalhar isso na cabeça dos irmãos, na nossa cabeça. Essa questão que nós podemos e devemos. De alguma maneira, está sendo uma comunidade de fé plantada no lugar que a gente deve estar ajudando as pessoas em volta. Na aula que vem, se Deus quiser, eu vou trabalhar com vocês na igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. Qual o impacto dessas igrejas? Tá bom? Quero trabalhar também no sentido de praxis e praxe, embora o Felipe dê uma pinceladinha aí. E trabalhar a questão da pastoral. O que é a pastoral? Né? A ação pastoral da igreja. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tudo certo?